eles tiveram que antecipar. Então, vão colocar o time profissional, enxertado, pelo que eu entendi, com alguns jogadores do Sub-20, que é pouco provável que eles tenham os 11 mais as reservas em condições. Mudou a configuração do jogo, né, gente? Inteiramente mudado o que se falava desse jogo antes e depois dessa informação que o Flamengo vai usar os profissionais. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Mengão aí. Reviravolta dentro do Flamengo, né? Após os tropeços do time Sub-20 aí nessas 3 primeiras rodadas, e se colocar em uma má fase, né? Dentro do Carioca, né? Ou melhor dizendo, em último colocado com apenas 1 ponto. Diretoria do Flamengo tomou decisão e o time principal do Flamengo vai estrear diante do Vasco da Gama, né? E Felipe Luiz vai estar à beira de campo, né? Mauro César e João Guilherme trouxe mais detalhes sobre a situação, que já estava na hora. Já estava na hora de colocar o time principal. Eu só colocaria dia primeiro, mas de acordo com os mais resultados, né? O Flamengo brigar pelo rebaixamento é complicado. Mas vamos embora com mais um vídeo, mais detalhe, todas as notícias sobre os bastidores do Flamengo aqui nesse vídeo aqui agora. Deixe seu like, se inscreve no canal, se você for novo aqui no canal. E deixe seu comentário aí, se o Flamengo fez certo ou não antecipar a volta dos profissionais para esse jogo diante do Vasco da Gama aí. Deixe seu like e vambora. Pelo que me disseram há pouco, a tendência é que alguns Sub-20 sejam incorporados ao elenco, né? Para essa partida, pelo menos para compor o elenco. Mas não se sabe exatamente quem vai jogar ou não, porque a reunião foi agora, terminou há pouco. O BAP participou também. E aí eles vão agora ver quais são os jogadores que estão em condições, né, de participar do jogo. É uma situação que surgiu aí, digamos assim, uma emergência, né, diante da situação que o Flamengo se viu. Né? Sim. O grande problema do Flamengo nessa situação aí é que, veja bem, o Flamengo, se for eliminado, se ele não ficar entre os 4 mais bem colocados da sua chave, ele vai ser eliminado. Ele joga um torneio com os outros 3 piores times do campeonato para ver quem vai ser rebaixado. Jogos de ida e volta. São 6 jogos. Então, além de ter que lutar contra o rebaixamento, aí o Flamengo escaparia, botaria mesmo o time reserva, não vai ser rebaixado. Mas tem que jogar 6 vezes. Pelo menos 2, 3 partidas com time com profissionais, para garantir os pontos, depois poderia colocar o Sub-20. Isso seria um problema, além do constrangimento de você ser eliminado dessa maneira. Né? Então, apesar de o ideal para o departamento de futebol, e é óbvio isso, seria uma preparação mais longa, com mais calma, né? Mais longa dentro do possível, né? Para estrear alguns jogadores domingo contra o Fluminense, esse era o plano inicial, eles tiveram que antecipar. Então, vão colocar o time profissional, enxertado, pelo que eu entendi, com alguns jogadores do Sub-20, que é pouco provável que eles tenham os 11 mais as reservas em condições, para tentar, pelo menos, não competir, não se expor também diante do Vasco, que esse time que está tomando pancada aí do Volta Redonda, do Bangu, a chance desses garotos tomarem uma goleada do Vasco não seria pequena, não. O Vasco vai com o time completo. E aí seria um outro problema. Então, acho que aí a questão da instituição, os interesses do Flamengo falaram mais alto em relação à questão científica e tudo mais. Tiveram que fazer uma adaptação. Né? Agora, quem vai jogar tudo, a gente não sabe ainda, justamente porque estão vendo isso agora. Né? Agora vão discutir para ver, estão já vendo isso, né? Quais jogadores que têm condições de atuar. Eu acho que o Flamengo deveria montar para amanhã, estou falando isso já há uns 2 dias. Quem tem condição de jogo? Fulano, ciclano, não é o ideal, mas tem condição. Alguns reservas e tal. Beleza. Junta com a turma da base, faz um bem bolado e vai para o jogo. Um time mais encorpado. E acho que o Felipe Luiz, se não ficar à beira do campo, ele vai ficar. Mas se não ficasse, ele teria que, pelo menos, participar da preparação, da definição da estratégia, orientando, até determinando para o Bruno Pivetti. Porque assim, o Bruno Pivetti é o técnico do Sub-20. Mas esse campeonato não é Sub-20, é profissional. E eu acho que o Bruno não foi feliz nas estratégias nos últimos jogos. O Flamengo foi muito exposto, tentando propor jogo. Gente, é um time de garotos de média de idade, 18 anos. Não dá para você jogar contra um time de adultos, sabe? Querendo ser dominador e tal. Mas são os times pequenos. Sim, mas é tudo jogador cobra criada, cara. O Volta Redonda, por exemplo, que o Flamengo perdeu no sábado, ficou com 10 homens no começo do jogo ainda. Poucas semanas, estava jogando agora, final do ano, a Série B. Contra o Remo, que subiu, contra o Coritiba, que subiu, contra o Atlético Paranaense, que subiu.
contra essas equipes todas. Novo Horizontino, que vai jogar com o Palmeiras hoje, que todo ano bate na trave, contra a Chapecoense, que subiu. Quer dizer, esses caras estavam jogando a Série B contra times que vão enfrentar o Flamengo agora esse ano, pô. Aí você bota um monte de garoto. Pô. Uma coisa é você ter 1, 2 meninos e um time profissional. Subiu fulano, subiu ciclano e tal. A outra é você ter um time só de garotos, né? Com a média de idade muito baixa. Então, os caras são mais fortes, mais maduros, mais malandros. Então, acho que a estratégia poderia ter sido um pouco mais conservadora, cautelosa. O Flamengo se expôs muito nesse jogo. E aí perdeu 2 e empatou 1. Eu concordo também. Esse. Porra, beleza. Então, esses caras, mais os garotos, montam aí e fazem um time. E acho que o Felipe Luiz tem que estar à frente. Tem que estar à frente. Acho que é certo. Acho que não tem que ser o Pivete. O Felipe Luiz tem que estar à frente. É uma emergência para tentar evitar que o Flamengo vá jogar esse torneio aí de repesca, de torneio da morte, para evitar rebaixamento, né? E também evitar mais jogos. Seriam 6 jogos. Já sei. Não, claro. Vai ser ele, tem que ser ele, né? Nessa altura, tem que ser ele. Os jogadores, você tem que ver quem é que tem condição de jogo, quem não tem condição de jogo. O técnico pode ficar à beira do campo, né? Convenhamos, né? E acho até que assim, a programação toda da semana, do que vai ser feito, do que seria feito, mesmo o treino do Bruno Pivete, acho que tinha que ter a supervisão dele. Ainda mais nessa situação. O Bruno Pivete treina o Sub-20. Esse Sub-20 está jogando o torneio profissional. O técnico profissional é o Felipe. Ele tem que participar. É o que eu penso. Se não puder participar em 100%, tem que, de alguma forma, estar envolvido. E acho, assim, não sou o que acho só, não. Lá dentro do clube tem gente que acha isso também. A estratégia do Flamengo nesses jogos foi ingênua. Ingênua. O Flamengo tentou jogar de uma maneira que não dá para jogar com um time de 18 anos, em média, contra caras de 30 e poucos anos, cara. O Wellington Silva dá quantos anos, hein? Tem um século que ele saiu do Flamengo para jogar no Fluminense da Unimed. Cara, está lá até hoje no Volta Redonda, gente. Então você está jogando com os caras muito mais malandros, caras experientes. Ela falou que ia jogar fazendo pressão alta, não sei. Cara, não dá. São meninos, cara. Tem um garoto lá, o Rian, Roberto, tem 16, 17 anos. O garoto nasceu o quê? 2008, 2009? Porra, peraí. 2009 o Wellington Silva está jogando. Né? Provavelmente. Era um bebê. Porra. Não tem condição. Aí ele fala na coletiva, o Bruno Pivete, não, minha média é 18 anos. Sim. Então você tem que se adequar a isso. Tem que ser um time mais cauteloso, mais organizado defensivamente, para jogar em velocidade, jogadores leves, rápidos, meninos, né? E não tentar fazer um jogo que sub-20 com sub-20 vai. O exemplo que eu tenho dado é o seguinte: a maior revelação que surgiu nos últimos tempos do futebol brasileiro foi o Estevão, acho eu. Imagina o Estevão jogando com 17, 18 anos, no meio de vários garotos da idade dele. O Estevão, antes de ter experiência no profissional do Palmeiras, tá? O Estevão da base, com 17 anos, jogando com outros garotos da idade dele, mais ou menos, um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho, contra um time pequeno, mas com jogadores maduros, homens maduros, não adolescentes praticamente. Ele também se afundaria. Vai resolver sozinho? Não vai. Não é o Superman, não é o Batman, não é o Homem-Aranha. Não vai resolver, cara. Sabe? Com todo o talento dele, porque não tem como. Sabe? Ele tentar passar por um, por outro e tal, aí você vai encontrar as dificuldades. Então, achei que até a forma como o Flamengo jogou foi um pouco não, bem inadequada. O jogo da Portuguesa poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo. O Alessandro perdeu 2 gols absurdos. O jogo do Bangu, os 2 gols sofridos foram falhas inaceitáveis. Um foi, acho que, Lucas Vieira, né? O outro, Daniel Salles. O Lucas perdeu a bola no meio campo, ficou reclamando. Não foi falta, não foi nada, menino. É para tomar muito esporro ali o garoto, tem que cobrar o garoto para aprender, né? Porra. É até uma questão educacional. Cara, que vício é esse de ficar pedindo faltinha, porra? Aí ficou pedindo uma faltinha que não vi nada. Pegou a defesa do Flamengo saindo toda, gol do Bangu. Segundo gol, o Daniel Salles tentou fazer uma graça ali, nessa de bola, perdeu a bola, gol do Bangu, tal do Garrincha, conhece lá o haitiano. Aí o Flamengo ficava correndo atrás do resultado. Com um time de garotos, com 2-0 contra. Não consegue. A Portuguesa tomou o gol e empatou no final, no lance de até muita sorte com o Iago. E agora a expulsão no começo do jogo. E o Flamengo dando contra-ataque para Volta Redonda. Foi 3 e teve gol anulado, podia ter sido mais. Eu estava comentando, Fabrício, mais cedo aqui com o Rafael. Da terça-feira, é que o Flamengo, numa reunião entre o presidente Ibape, José Boto e Felipe Luiz, definiu na tarde de terça-feira, no Ninho do Urubu, que o Flamengo será representado pelos profissionais
no clássico contra o Vasco da Gama, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. A nota oficial do Flamengo divulgou que os profissionais estarão representando a equipe. Isso é muito diferente de força máxima. Força máxima é o time que empatou com o PSG, é o time que venceu o Palmeiras e foi tetra da Libertadores da América. Ali é força máxima. Na nota não diz isso. Na nota diz os profissionais. E aí é melhor aguardar o seguinte. Vamos aguardar a divulgação dos relacionados pelo Filipe Luís para o jogo contra o Vasco da Gama. O Filipe, inclusive, estará no banco. O Bruno Pivetti e a garotada saem de cena. Alguns deles ficarão, alguns meninos serão aproveitados exatamente para compor o elenco, mas o Flamengo terá os profissionais em campo. Qual vai ser a escalação? Depende do estágio físico. O Flamengo começou a treinar no dia 12, portanto, eles estão treinando há 9 dias. Depende de quem está em melhores condições, de quem jogou menos na temporada passada. O certo é que o Flamengo terá o reforço de profissionais. Então, é muito provável que você veja Emerson Royal, Everton Araújo, Alan, Cebolinha, Michael. Tem uma chance legal dessa galera participar do jogo. Mas é isso. Muita gente já está confundindo. Força máxima não é. É o profissional. O Flamengo vai usar jogadores profissionais contra o Vasco. Não será uma equipe sub-20 como foi no início do campeonato, como, aliás, todos os anos acontece. Só que desta vez o Flamengo teve o seu pior início de Cariocão quando usou os meninos. E por isso ficou numa situação difícil, último colocado na tabela, com 2 clássicos pela frente, e teve que recorrer aos mais experientes e mudar um planejamento. E tem um outro detalhe também que não está sendo falado. O regulamento do campeonato estipula que, após a terceira rodada, os times têm que usar os seus jogadores profissionais. Então, também atendendo a um item do regulamento do Cariocão, o Flamengo vai nessa. Agora, o time que vai jogar, não sei. Tem muita gente dizendo acabou a pré-temporada, vai estragar a temporada inteira. Nada disso. O Campeonato Carioca hoje faz parte da pré-temporada. Alguns jogadores que estão no estágio físico melhor, eles vão jogar, vão começar a ganhar ritmo. E a força máxima será preparada para 28 de janeiro, estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, e dia 1º de fevereiro contra o Corinthians, Supercopa do Brasil. A partir daí, contra o Copa do Brasil. A partir daí, vai seguir o Campeonato Carioca, teremos a Recopa Sul-Americana com Lanús, dia 19 e 26 de fevereiro. Até lá, o time já estará numa condição muito melhor e muito superior. Mas é isso. Entenderam? Vamos com calma e vai dar tudo certo. Agora, mudou a configuração do jogo, né, gente? Inteiramente mudado o que se falava desse jogo antes e depois dessa informação que o Flamengo vai usar os profissionais. Antes, o Vasco estava preparado para enfrentar uma equipe sub-20 do Flamengo. Agora, o grau de dificuldade aumentou muito, porque o Vasco vai pegar um time profissional do Flamengo com jogadores mais experientes e mais qualificados. E aí entra a rivalidade em ação, né? Porque do lado vascaíno já estão falando, lá, na hora de pegar o Vasco, chamaram os profissionais e agora eles estão com medo.
né? Tiraram o sub-20 para botar os profissionais porque iam perder para o Vasco. Tem provocação do lado do Vasco. E do lado do Flamengo, o pessoal falando o seguinte: olha, agora, meu amigo, agora o papo é reto, é sério, agora são os profissas, e então Vasco se vira aí, porque você vai encarar a tropa do Filipinho. Então isso deu uma animada no jogo, hein? Deu uma animada no jogo. 32 mil ingressos estavam vendidos até o final da tarde de hoje. Eu acredito que nós teremos mais de 40 mil pessoas no Maracanã, num início de temporada diferente, com o Campeonato Carioca mais curto, os estaduais com menos datas, são 10 datas. O Brasileirão começa logo ali, daqui a 8 dias começa o Campeonato Brasileiro. Então, os estaduais de uma forma diferente, com jogos que vão acontecer e o estadual vai terminar rapidamente, no final de fevereiro, início de março, então vai ser um tiro no mata-mata, e é aquela coisa, né, gente? Todo mundo fala assim, campeonato carioca não vale nada. Eu discordo. Eu acho que vale. É o que menos vale? É. Mas vale. Perde só para você ver. Tanto vale que o Flamengo, vendo a possibilidade de uma disputa de rebaixamento, usou uma nova estratégia. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Minha opinião é a decisão de antecipar a volta dos profissionais, na minha opinião, não foi correta, né? Vale lembrar que os profissionais não têm nem 10 dias de treinamento, nem 10 dias de pré-temporada, e já vai jogar já vai para um clássico, né? O principal clássico para mim aqui no futebol carioca, né, entre Flamengo e Vasco. Pegado, Vasco vai com o time titular, não quer dizer que é início de temporada que o clássico vai pegar fogo. É clássico, entendeu? Mais Flamengo e Vasco. Porém, é aquilo, né? Mais ou menos 9 dias de pré-temporada e os jogadores que estiveram aptos a poder ir a campo já vai. Entendo que isso é o motivo simplesmente pelo mau resultado que o Sub-20 conquistou nesses 3 primeiros jogos do Carioca, e a decisão, acho que do BAP aí, de colocar é certa, né? O Mauro César ele chegou a citar o momento. Chegou a citar a situação do rebaixamento, e o Flamengo ficar na quinta ou sexta colocação, né? Vai ter que disputar, acho que é o quadrangular ali com 6 jogos. E o Flamengo não tem calendário para jogar 6 jogos. Então, acho que é o mínimo ali é tentar ficar entre os 4 primeiros aí para poder avançar de fase. O problema de tudo é que o Flamengo vai enfrentar dos 3 jogos restantes, o Flamengo vai enfrentar 2 clássicos. Se fosse times aleatórios, ou pelo menos um clássico e 2 times pequenos, talvez colocaria uns 3, 4 jogadores do time principal aí para poder encorpar esse time sub-20. Mas o problema é que vem 2 clássicos e, querendo ou não, a imagem dos jogadores sub-20 está atrelado ao time principal, né? Então, e existir, né, vamos dizer assim, uma grande chance do Vasco golear o time do sub-20. Daqui a 1 ano, 6 meses, o Vasco goleou o Flamengo 5-0. Não vai querer saber, vai ficar marcado na história, não vai querer saber que o Vasco ganhou do sub-20 do Flamengo. O sub-20 que está representando o time principal. Então, é uma decisão, querendo ou não, tinha que ser tomada, antecipar a volta dos jogadores ali, né? Quem está apto a jogar, mas é uma decisão difícil. Porque isso, querendo ou não, pode estourar futuramente, né? Ali no meio da temporada, né? Vai lembrar que esse ano não tem Copa do Mundo. Então, quando chegar na metade da temporada ali, podemos dizer ali, mês de junho, os jogadores terão um descanso, né? Então, vai tudo paralisar devido à Copa do Mundo. Então, até lá os jogadores vão ter um tempo de descanso, mas menos de 10 dias de pré-temporada e já ir para um clássico importante,
É complicado. Mas eu quero saber a tua opinião aí, deixa tua opinião nos comentários, se a decisão do Flamengo foi certa antecipar os jogadores do time principal para esse clássico aí, né, esses dois clássicos. Deixa tua opinião se tá certo ou não. Tamo junto e é nóis aí.